estava aqui em comunhão com o Senhor, irmãos, mas nós já relatamos para a Irmandade aqui localmente que o Senhor fez uma obra também muito bonita na nossa família. Louvado seja Deus pela sua misericórdia, irmãos. Mas nós pedimos oração também no culto online. Irmãos, me lembrei agora de relatar para a nossa querida Irmandade que o Senhor também fez uma obra pela sua bondade, pela sua misericórdia. O Senhor também, irmãos, devolveu a vida, irmãos, praticamente ao nosso sobrinho, que nós tínhamos aqui algumas vezes pedido oração também para a querida Irmandade. Irmãos, quase 90 dias, que ele também passou por um processo bem difícil na sua vida devido ao Covid. Irmãos, ele teve muitas complicações. E, irmãos, ficou entubado por muito tempo, já tinha passado também toda a questão do Covid, já estava livre, irmãos, mas não estava resistindo, seus órgãos estavam bastante comprometidos, irmãos, e muitas orações foram elevadas a Deus, irmãos, para favor dele também. Um pai de 2 crianças pequenas, 38 anos de idade, irmãos, e internado, irmãos, sem condições de visitas, irmãos, e chegou um momento que os médicos chamaram um dos familiares para comunicar, irmãos, que já não havia muita esperança. Mas continuamos, irmãos, a família toda, irmãos, a Irmandade que sabia também, os servos de Deus, continuamos orando, clamando e pedindo a Deus que o Senhor tivesse misericórdia e também ajudasse, irmãos, para que ele pudesse receber um milagre, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, depois de todo esse processo, irmãos, num determinado dia, quando já não havia mais esperança, irmãos, os médicos resolveram, irmãos, como última instância, trocar os medicamentos. E já estava com bastante comprometimento no seu organismo, já sem condições, irmãos, mas naquela troca ali, irmãos, de medicamentos, houve, irmãos, uma reação no seu organismo, e o Senhor foi ajudando, irmãos, teve momentos de altos e baixos, momentos de alegria, momentos de choro, irmãos, e, por fim, irmãos, o Senhor ajudou, apareceu também, e ele já saiu do hospital, já está na sua casa, já gravou uma mensagem para toda a família, irmãos, avisando que o Senhor tinha aparecido também na sua vida com um milagre e também ajudado ele a sair daquela situação. Ainda está em processo de terapia, recuperação, mas já está falando, irmãos, e nós temos, irmãos, que foi uma obra, um milagre que o Senhor fez, porque, irmãos, teve um dia que a informação que a família recebeu foi que já não tinha mais esperança nenhuma, só estavam esperando horas para partir. Mas o Senhor teve misericórdia daquelas crianças também, para não ficarem órfãos. Sabemos que muitos irmãos têm sofrido também, passado por lutos, mas, irmãos, o Senhor permite algumas situações, aparecem outras, é tudo segundo a vontade de Deus. E nós temos que agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, uma parte que o Senhor nos tem apontado a sua santa palavra. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, capítulo 7 de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, irmãos. Glória a Deus. Diz assim a palavra: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com os juízos com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão,
e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhos pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Irmãos, palavras do Senhor Jesus, sábias, irmãos, conselhos que quando caem no coração, irmãos, fazem transformação. Irmãos, quantos ensinamentos do Senhor Jesus aqui, irmãos, que a palavra, na verdade, irmãos, quando o Senhor mostrou a palavra aqui, foi a parte da rocha, irmãos. Nós lendo aqui, né, irmãos, lembramos tudo que o Senhor vai fazendo durante o Santo Culto, vai nos dando de falar, irmãos, a comunhão da igreja, mas a parte que o Senhor mostrou foi a parte da rocha, irmãos, que, irmãos, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, irmãos, ele não teme o mau tempo, não teme o vento, não é verdade, as ondas, não teme nada porque está sobre a rocha. Então, aqui, como diz, e é diferente daquele que edifica a sua casa sobre areia, e aí vem a chuva,
os rios, os ventos, e combatem, né, aquela casa, irmãos, e acaba sofrendo danos. E, evidentemente, irmãos, que a casa aqui que o Senhor está nos dando nesta noite é a nossa casa espiritual, a nós, na verdade, espiritualmente falando diante de Deus. Irmãos, como filhos e filhas de Deus, irmãos, espiritualmente, a nossa vida é uma vida espiritual, irmãos. Nós estamos ligados com Deus pelo Espírito. Não é verdade, irmãos? Então, aqui nós estamos falando da nossa casa espiritual, de estar, irmãos, na rocha. A rocha, nós sabemos que é Jesus Cristo, irmãos, e aquele que está edificado na rocha, irmãos. Nós olhamos, né, irmãos, a natureza, a vida, o que nós conhecemos, irmãos, à nossa volta, olhamos para o mar, né, irmãos, tão lindo, e vemos ali as ondas do mar, irmãos, impetuosas, irmãos, vêm com aquela força, e quando atinge uma rocha, irmãos, o que acontece? A água não pode sobrepor a rocha, e ela bate ali, irmãos, e tem aquele movimento da água impressionante, mas a rocha está ali firme, ela não se abala, irmãos, ao passo que a areia, irmãos, ela vai se movendo, ela vai se movimentando. Não é verdade? A areia, ela não resiste à força da onda, à força daquelas águas. Irmãos, é um exemplo somente simples, mas que o Senhor quer falar com nós nesta noite, porque todos esses conselhos, né, irmãos, de falar de não julgar, não é verdade, que o Senhor nos ensinou, louvado seja Deus, tudo isso o Senhor tem nos ensinado na nossa vida. Mas nessa noite, irmãos, o Senhor quer falar para nós, irmãos, essa parte aqui, irmãos, da rocha. Irmãos, o Senhor quer, irmãos, mostrar para nós, irmãos, que não perdemos tempo se nós estamos, irmãos, ligados com o Senhor. A nossa vida, irmãos, ela é uma vida, irmãos, que, por ser uma vida espiritual, irmão, não adianta, irmãos, nós queremos fugir e falar, não, eu vou ser crente ou eu vou estar ligado com o Senhor só 1h30. Não tem jeito, irmãos, não tem jeito, porque dentro de nós, irmãos, nós temos que sentir que nós estamos ligados com Deus. Nós precisamos, nós temos essa necessidade, irmãos, de sentir que o Senhor está em nós e que nós estamos ligados no Senhor, irmãos. Não tem jeito, irmãos. Nós podemos sair daqui da igreja, irmãos, agora termina o culto, irmãos, felizes, contentes, porque cantamos, oramos, ouvimos a palavra, irmãos, e nós queremos, irmãos, continuar sentindo a mesma coisa. E lá fora, irmãos, tem tanta coisa ruim, irmãos, que quer tirar a nossa alegria, quer tirar a nossa paz, como está ali no Salmo 91, né? O salmista falava das setas que atingiam, que queriam atingir a ele, irmãos, e nós como casas espirituais na presença de Deus, irmãos, nós também, irmãos, somos, irmãos, suscetíveis a sofrer esses ataques, irmãos, ataques que visam, irmãos, abalar a nossa fé, abalar as nossas forças, irmãos, derrubar nós, irmãos, mas, irmãos, louvado seja Deus que nós temos uma rocha, onde, irmãos, nós estamos nessa rocha, e essa rocha é o Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. Olha as palavras que ele fala aqui, olha os seus ensinos, olha quanto isso entra dentro do nosso coração, o que ele fala, não é verdade, irmãos, que o Senhor manda nas igrejas a sua santa palavra, tudo entra no nosso coração, porque, irmãos, a nossa vida, irmãos, está no Senhor e o Senhor está em nós. Então, irmão, irmã, o Senhor vem falar para nós hoje sobre essa parte aqui, que nós, irmãos, nós temos, irmãos, que lutar para não estar desligados do Senhor, irmãos, porque, irmãos, os ventos vêm e querem nos abalar, as setas do inimigo, as flechas, irmãos, espirituais, irmãos, enfim, tudo aquilo que vem, irmãos, do lado contrário, espiritualmente falando, que quer, irmãos, nos afastar do Senhor. Irmãos, isso acontece por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós, irmãos, nos descuidamos um pouquinho da nossa vida espiritual, irmãos, e acabamos, às vezes, até por uma fraqueza, por alguma falha, irmãos, nós sentimos nós distantes do Senhor e começam a entrar dificuldades na nossa vida, começa a haver, irmãos, ataques espirituais do inimigo, tratando de nos abalar ainda mais,
mas, irmãos, bem-aventurado é o irmão e a irmã que nesta noite clamou pelo Senhor. Bateu nesta porta e clamou e pediu, porque a necessidade material é uma coisa, isso o Senhor pode atender e fazer, como está aqui mesmo escrito na palavra. Mas, irmãos, o espiritual, irmão, nós precisamos reparar, é como se fosse, irmãos, uma clínica. Na verdade, é como se fosse, irmãos, um hospital, irmãos, onde os enfermos entram ali dentro, irmãos, para receber um tratamento. E nesta noite nós estamos assim, irmãos, como se tivéssemos alguém, poderia estar até nessa condição de estar enfermo espiritualmente, e veio na igreja hoje, veio no hospital, veio na clínica buscar algum reparo na sua vida espiritual. Buscar, na verdade, algum remédio, alguma solução, uma cirurgia, uma operação, para poder, irmãos, voltar à vida normalmente. Não é verdade? Nós estamos aqui nesta noite na presença de Deus, irmãos, nesta condição, irmãos. O Senhor nos oferece esta condição nesta noite, e o irmão e a irmã que entrou na casa de Deus, entrou aqui dentro, ou está na sua casa, na comunhão, querendo ouvir a palavra, o Senhor manda esta palavra: firma-te na rocha. Firma-te na rocha. Se você estiver na rocha, nada vai te abalar. Ninguém vai te arrancar das mãos do Senhor. Então, a palavra é essa, irmãos. O Senhor manda. É a palavra da rocha, irmãos, que é Jesus Cristo. Firma-te no Senhor. Não se deixe abalar por nada. Se algum mal quiser atacar a tua vida, se algum mal aparecer no teu caminho, clama pelo sangue do Senhor Jesus. E o mal vai fugir da tua vida. O mal vai te deixar. Às vezes, irmãos, nós, abalados, irmãos, por essas setas do inimigo, irmãos, nós não conseguimos nem dormir, não temos nem paz para descansar. Mas bem-aventurado é aquele que bateu na porta hoje, clamando por misericórdia, pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda. E o Senhor está aqui hoje com esta palavra para te dizer: firma-te na rocha. Esta rocha que é Jesus Cristo. Ele é teu amigo, ele vai estender as suas mãos para te ajudar. Mas não se afasta do teu Senhor. Não se desliga do teu Senhor. Não desliga da comunhão. É difícil falar isso, irmãos, porque nós não conseguimos viver, irmãos, cantando hinos 24 horas por dia, em oração 24 horas por dia, com nossos joelhos dobrados, mas, irmão, no nosso pensamento ligado com o Senhor. Irmãos, nós estamos caminhando, nós estamos trabalhando e lembrando um pedacinho da palavra, lembrando de um hino, às vezes assobiando, às vezes cantando. Irmãos, tudo isso são coisinhas, irmãos, que nos fazem, irmãos, manter esta ligação, esta comunhão, manter o nosso pensamento voltado para o Senhor. Então, irmão e irmã, se a dificuldade alcançou a tua vida, espiritualmente falando, e você está abatido, aqui está a palavra nesta noite. Firma-te na rocha, e o Senhor vai te ajudar. Porque antes aqui o Senhor falou de muitas partes, não é verdade? Nos ensinando aqui, irmãos, do juízo, né, de julgar. Irmãos, tudo isso é o que o Senhor já tinha nos ensinado: amar o nosso próximo, amar, irmãos, não julgar, não é verdade? Tudo isso é ensinamento que o Senhor nos deu, mas Ele falou aqui também que aquele que pede, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Depois Ele fala assim: quem é o pai, a mãe, né, que o filho pede pão e dá uma pedra? Quanto mais Deus, não é verdade? Que vai nos dar o que é bom para a nossa alma. Então, se você está hoje aqui na presença de Deus, com dificuldades na vida espiritual, a vida material, não se preocupe, porque uma vez que você esteja espiritualmente na rocha, espiritualmente ligado com o Senhor, tudo demais aparece na tua vida. Tudo demais, de alguma forma ou de outra, que você às vezes não espera por uma forma, o Senhor aparece por outra, mas o Senhor sempre aparece. Mas a alma, irmãos, ela não pode estar longe do Senhor. Então, nesta noite é o conselho da palavra, para que nós estejamos, irmãos, firmados na rocha, ligados no trono da graça de Deus. Não desligar do Senhor, não se afastar de Deus. Irmãos, está fácil se afastar de Deus nesses dias, mas bem-aventurado é aquele que busca o Senhor, irmãos, que não se esquece do Senhor em nenhum momento da sua vida.
caminha e está sempre pensando em Deus. Sempre tem algum espaçozinho para o Senhor na sua vida. Vai fazer alguma coisa, Senhor, me ajuda aqui. Vai tomar uma decisão, Senhor, esteja comigo. Me dá luz, me dá sabedoria, me dá entendimento. Eu não quero errar, Senhor. Enfim, irmãos, vê alguma coisa mal no seu caminho, clama pelo sangue do Senhor Jesus. Vê o mal se aparecendo, se afasta do mal. Distancia-te do mal. O mal, irmãos, que está nesta terra, está aí para tragar, irmãos, ao ser humano, tragar as almas, levar, arrastar. Mas bem-aventurado é aquele, irmãos, que não se desliga do teu Senhor, que busca, que bate, que pede, e o Senhor vai te ajudar, e vai te estender as suas mãos e vai te ajudar a caminhar. Louvado seja Deus, irmãos. Esta é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Um capítulo longo, mas foi a parte que o Senhor nos mostrou, irmãos, a parte da rocha. Firmar-se na rocha. É o Senhor Jesus a rocha. Busca Ele, clama por Ele. Ele vai te ouvir, irmão, Ele vai te atender. Ele não vai encurtar a sua mão para ajudar aquele que está em dificuldade. Ainda mais espiritualmente, irmãos, ainda mais querendo fugir do mal, ainda mais querendo fugir das ciladas do inimigo. Irmãos, clama pelo Senhor Jesus, clama por seu sangue. Esse sangue tem poder e vai te libertar, e vai te ajudar, irmão. É a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado.